Se você tem uma aposentadoria concedida pelo INSS e tem dúvidas se esse valor que você recebe hoje está correto, ou então você tem um cliente que pretende pedir uma revisão e você não sabe por onde começar, esse vídeo é para você, porque aqui a gente vai falar sobre revisões e como que eu analiso a revisão só de bater o olho, quais são as primeiras coisas que eu olho para verificar se essa pessoa possui ou não direito à revisão. Então, se você tem dúvidas sobre isso, assiste esse vídeo até o final, mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos nossos cursos e links, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Quando falamos sobre revisão, é importante ter acesso a documentos essenciais dentro do INSS e também conhecer o histórico de quem está pedindo a revisão, seja você, se estiver tentando pedir para você mesmo ou para o seu cliente. Então precisa ter certos cuidados. A primeira questão que a gente precisa conseguir são os documentos necessários. E o documento mais importante para você já bater o olho e encontrar algum tipo de revisão é através da carta de concessão. Essa carta de concessão ela é obtida lá dentro do site do INSS. E o que a gente consegue obter ali dentro da carta de concessão? Qual foi a DER, que é a data de entrada do requerimento, quando que o benefício começou a contar, porque nem sempre a da DER pode ter a reafirmação da DER. Temos que ver também o tipo de benefício que foi concedido, temos que ver todos os salários que foram considerados, que aparece ali na memória de cálculo também, se teve atualização monetária, se teve salários descartados ou não, se teve aplicação do fator previdenciário, se teve algum coeficiente sendo aplicado, qual foi a média daqueles salários que foram considerados, quais foram excluídos ou nem todos são excluídos, né, quando a gente fala de regra após a reforma da Previdência, e também qual regra que foi aplicada, se foi dos pontos, se foi do fator, se foi direito adquirido, e lá no finalzinho temos a análise do tempo considerado, análise da idade considerada, né, quando a gente fala de fator previdenciário. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente analisa a carta de concessão após a reforma da Previdência, com as regras da reforma, temos ali, às vezes, dois cálculos para mostrar que a pessoa tinha direito aos dois e foi realizado o cálculo dos dois. Temos cálculo de descarte automático, tudo isso aparece ali dentro. Também, quando tem pensão por morte concedida, às vezes tem um redutor da aposentadoria, tudo isso aparece na carta de concessão. Então, se tem, por exemplo, dois benefícios concedidos, vai aparecer ali que um teve um redutor e você já sabe que, independente daquele benefício melhorar ou não, vai ter um redutor que seria o da pensão. É uma possibilidade, né? Então temos que analisar quando a pessoa aposenta na proporcional, se não dava para colocá-la dentro da integral, e assim vai de acordo com o caso do cliente. Então, na carta de concessão, a gente já consegue obter várias informações, vários documentos são essenciais a serem comprovados só analisando a carta de concessão. Então, ela é o documento mais importante. O segundo documento mais importante é o processo administrativo. Você pode pedir a cópia do processo administrativo se o seu processo for mais antigo, ou então, se já estiver ali dentro do INSS, o processo você pode fazer o download e analisar todas as informações. Dentro do processo administrativo, a gente consegue ver quais documentos foram anexados, o que o INSS considerou ou não, através de um despacho decisório que é obrigatório ter dentro do seu processo. Análise da atividade especial que passa por uma perícia técnica, ou por categoria profissional, ou por enquadramento por agente nocivo, né, agentes perigosos, enfim, aparece então uma perícia. Temos também a contagem de tempo, considerando data a data, todos os seus carnês, todos os vínculos que você trabalhou. Então aparece ali quando você começou, quando você terminou, qual que foi o reflexo no tempo, se foi desconsiderado ou não, aparece ali na tela do Prisma. Dentro do processo administrativo também aparece quais foram os salários considerados de acordo com o Quistino, Quinizo, que poderia ver no Prisma. A gente não usa tanto, porque a gente usa mais a carta de concessão, mas é importante ter esse documento em mãos para verificar o que pode ser ou não considerado, né, o que foi excluído, o que não foi. Então, o processo administrativo ele traz informações extras, porque muitas coisas que foram anexadas não foram consideradas, e aí você pode fazer uma revisão para tentar enquadrar aqueles períodos lá. Temos também no processo administrativo a presença de microfichas, quando são períodos bem antigos e a pessoa era contribuinte individual, pode ser que tenha microfichas, e assim vai. O processo administrativo é onde você produz as provas, onde o servidor analisa e valida ou não aqueles períodos. É essencial obter uma cópia. O terceiro documento já é o CNIS.
Quando a gente fala de planejamento previdenciário, o CNIS é o mais importante, mas quando a gente fala de revisão, ele é o terceiro documento que precisa ser analisado. Por quê? Muitas informações estão no CNIS e não foram consideradas, ou faltou no CNIS mesmo e por isso que também não foi considerado. Às vezes, os salários ali a gente consegue ver que realmente o que está no CNIS é o que está na carta e ficou faltando, a gente precisa comprovar com documentos extras, né? Então, ele não é tão importante assim no pedido de revisão. A carta de concessão é mais importante que o CNIS, a não ser que tenha informações no CNIS que não foram consideradas na carta. Aí a gente pode olhar, por exemplo, períodos de facultativo concomitante, porque às vezes não estão concomitantes e o INSS não conta. A gente pode ver períodos extemporâneos, que foi feito o pagamento, bastava comprovar a atividade que seria considerado e o INSS não considerou. A gente pode ver salários abaixo do mínimo que não foram pagos e a complementação não foi realizada, e se realizasse, a regra seria melhor. Então, essas informações, quando estão no CNIS, precisa corrigir, e aí também uma revisão poderia resolver a questão. Dessa forma, alguns pontos sim estão no CNIS, mas se eles não foram computados dentro da carta, você vai ter que fazer a revisão para corrigir. E nesses pontos, a gente falou tão somente de documentos ali que a gente já consegue obter facinho dentro do meu INSS. Temos documentos extras que o cliente pode trazer ou que você pode obter, como, por exemplo, prova de trabalho rural, que você não sabia, e aí assistiu um vídeo aqui e viu que pode ser considerado trabalho rural ali pelos 12 anos, até o período anterior a trabalhar na cidade. Vamos dizer que tem e você não pediu, você tem que fazer um pedido de revisão para incluir, né? Temos, por exemplo, escola técnica que você pode incluir, muitas pessoas não sabem disso, tempo de exército, e assim você vai, né, adquirindo conhecimento durante esse tempo e pode fazer o pedido de revisão. Então, o quarto pedido que a gente faz para o cliente são pedidos novos, né, documentos novos, a gente pergunta quais são as possibilidades que o INSS considera, se ocorreu na vida daquele cliente, né, então são perguntas que a gente faz para analisar. O quinto ponto, aí sim entram as teses revisionais. Então, a revisão da vida toda é uma tese, a da soma dos salários é outra tese. Então, temos várias teses que podem ser aplicadas. Outras teses estão relacionadas a pontos específicos e não para mudar toda a regra. Vamos dizer que você tinha uma atividade de motorista de ônibus antes de 95, é por categoria profissional e o INSS não considerou porque você estava como auxiliar de motorista de ônibus. A gente precisaria fazer, então, uma ação judicial, porque muitas vezes o INSS não considera mesmo, e na justiça pode ser que isso mude. Então, essa é uma tese que vai ser construída fora do INSS. Outras teses a gente constrói dentro do INSS porque a decisão é melhor. Então, a gente precisa analisar também teses que podem ser aplicadas ou a alguns vínculos de emprego, ou então teses que mudam toda a história, né? Reafirmação da DER, melhor benefício, tudo isso a gente pode discutir depois. Então, primeiro a gente busca erros que são mais tranquilos de serem resolvidos, né? Basta documentação, basta comprovação, pagamento de uma guia, e depois a gente se socorre de teses revisionais, que aí precisa ter um conhecimento jurídico mais aprofundado para conseguir encontrar certas teses. Mas tudo isso que eu passei para vocês precisa ocorrer dentro do prazo de 10 anos. E esse prazo começa a contar do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da parcela. Então pode ser que você tenha agendado seu pedido em 2010, demorou um tempão, saiu só em janeiro de 2012, você sacou em fevereiro de 2013, então o seu prazo começa a contar em março de 2013, e contando 10 anos hoje, que a gente está em maio de 2013, já teria passado o seu prazo decadencial. Mas temos ainda uma solução, e esse é o pulo do gato. Tem uma lei que foi aprovada, e essa lei previu, então, a suspensão dos prazos decadenciais por 4 meses. Por 4 meses. Então, pode ser que talvez teria acabado o seu prazo em fevereiro de 2023, e aí você consegue mais 4 meses para pedir baseado nessa lei, mas é uma tese. Lembra que eu falei para vocês que tem coisas que são teses a serem discutidas. Então, uma das teses é essa questão do prazo decadencial. Então, tenham cuidado. Quando eu falo de tudo isso precisa ser pedido dentro do prazo de 10 anos, é porque dentro do prazo de 10 anos você pode pedir qualquer coisa. Qualquer erro, qualquer documento, qualquer tese, tudo pode ser pedido dentro do prazo de 10 anos. Passou o prazo de 10 anos, reduz aí para 20% as possibilidades de revisão, e nem todas vão ser aplicadas no seu caso. São teses, são previsões, e aí fica mais difícil de conseguir uma possível revisão para você. Então, façam tudo dentro do prazo de 10 anos, tá bom? 10 anos é muito tempo para você conseguir fazer o seu pedido de aposentadoria.
Então tenham esses cuidados. Espero ter esclarecido algumas informações para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!